Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a síndrome de burnout. Tem gente que fala síndrome de Burnout, mas é um termo em inglês que junta a palavra burn, que é queimar, com out, como se fosse fora. Mas burnout significa exaustão total, esgotamento total. Muita gente já conhece a síndrome de burnout e geralmente ela se manifesta por sintomas de ansiedade e sintomas depressivos claramente relacionados à questão do trabalho. Pode ser devido ao ambiente profissional, pode ser devido a cobranças, a pressão, a estresse, a cansaço, pode ser devido a alguém, alguma figura no trabalho que está fazendo mal para aquela pessoa, pode ser devido a um assédio moral, a metas, que têm que ser atingidas para se manter no emprego, o medo da demissão. De qualquer forma, o ambiente é o fator principal em relação ao aparecimento da síndrome de burnout. É muito comum que essa síndrome aconteça nas profissões das nossas necessidades básicas, que são segurança, saúde, educação, ou seja, profissionais como policiais que lidam com violência, com estresse, com ameaças, com risco de vida na rua, um professor em sala de aula que às vezes sofre muita pressão tanto dos alunos quanto da direção, quanto dos pais, então é pressão para todo lado, e também profissionais da área da saúde, que também são muito cobrados, tanto em relação à saúde dos pacientes, ao medo de errar, à competição, ao relacionamento entre os profissionais de saúde. Outra profissão que é muito comum é o bancário. O bancário tem muito síndrome de burnout porque eles estão sempre sendo cobrados para vender produtos, seguros, bater meta, conseguir alcançar valores, que sejam interessantes lá para a superintendência, para a direção, para a gerência geral. Então, funcionários do banco também sofrem muito com burnout. O principal que eu quero falar nesse vídeo é a dificuldade que essas pessoas têm para voltar para o tratamento, para o ambiente de trabalho, tá? Então, essas pessoas têm muita dificuldade para voltar ao ambiente de trabalho, porque elas vão voltar a ter contato com o lugar onde ela sofreu um trauma. O vídeo agora vai ser interrompido e a gente vai continuar no YouTube, tá, pessoal? Porque aqui no Instagram são só 3 minutos. E a continuidade do vídeo é a respeito justamente dessa dificuldade de voltar ao ambiente de trabalho. Imagina que você vai ter que voltar a um lugar que te fez mal, a um lugar que te submeteu a um estresse grande e contínuo durante um bom tempo, até você desenvolver essa síndrome. Então você vai voltar lá, você vai ver as mesmas pessoas, você vai ver o mesmo ambiente, você vai fazer as mesmas coisas e num lugar onde supostamente aquilo ali te fez muito mal. É como se fosse uma pessoa que sofreu um assalto traumático em algum lugar, ter que voltar à cena do crime, ter que voltar naquele lugar onde você foi assaltado, levaram o seu carro, botaram a arma na cabeça, você vai ter que voltar lá. Ou então que você foi de alguma forma violentado em algum lugar. Então é muito difícil o retorno do profissional ao ambiente de trabalho onde ele sofreu o burnout, tá? A tua memória, ela vai reproduzir as mesmas sensações ruins, os mesmos sintomas de ansiedade, de depressão que você sofreu ali durante um bom tempo, até procurar ajuda, até procurar tratamento médico e psicológico. Tudo que você sofreu ali vai vir à tona na sua memória, na sua lembrança, quando você pensar em voltar. Só de pensar em voltar, a pessoa já está passando mal. Por exemplo, muitos desses pacientes, eles saem de licença pelo INSS, eles acabam se afastando do trabalho porque não conseguem permanecer. Sempre que existe uma perícia para voltar a trabalhar ou não, onde você vai ser avaliado para saber se já está em condições de voltar ou não, a pessoa acaba passando muito mal. Na véspera ela já está passando mal, na véspera da perícia, né?
porque ela tem medo que o perito não dê a licença para ela, que o perito não prorrogue o afastamento dela do trabalho. E só de pensar então que se ele vai me dar alta, eu vou ter que retornar, a pessoa entra em desespero, já fica na noite anterior sem dormir, já fica no dia da perícia, já começa a se sentir mal, a passar mal, algumas até tomam remédio para conseguir ir na perícia. Na área da polícia, por exemplo, muitas vezes aquele policial que trabalha nas ruas com arma, ele vai para o administrativo, ele vai trabalhar na secretaria, para poder trabalhar com documentos, com burocracias, para não ter mais contato com a rua e com arma. Na área da educação, a pessoa também costuma ir para uma secretaria, vai trabalhar na parte administrativa, burocrática, ou para a biblioteca, ou vai trabalhar na biblioteca. Na parte da saúde, já é bem mais difícil. Eu estou passando aqui no consultório por essa questão com 2 pacientes. A dificuldade de voltar, com 2 não, até com mais, a dificuldade de voltar para o hospital, porque no hospital você não tem muito o que fazer. Se a pessoa é um técnico de enfermagem, se a pessoa é um médico, se a pessoa é um enfermeiro, é muito difícil você colocar ela para trabalhar no administrativo, porque já tem pessoas do administrativo, já tem pessoas com aquela formação que são muito específicas, o conhecimento delas de gestão em saúde, para ela poder ceder a vaga para um médico, para um enfermeiro, para um técnico de enfermagem, para um farmacêutico. Então, são áreas muito específicas dentro de um hospital, a formação de cada um. Então, é difícil você deslocar de função para aquele paciente que está sofrendo de burnout, para que ele volte para o hospital, para o ambiente hospitalar. Isso acontece em várias profissões, isso acontece em corporações, né, em muitas empresas, e também acontece no ambiente domiciliar. Eu sempre falo isso, né, que o burnout também pode acontecer para aquela mãe que está com um monte de crianças que ela está criando e não está dando conta, que ela, além de mãe, é esposa, é profissional, dona de casa, tem que estar bonita. A mulher já nasce com com esse acúmulo de responsabilidades e uma obrigação social machista, cultural, de que ela tem que estar sempre bem, né? E às vezes aquela mulher já está esgotada, já não está aguentando nem fazer as atividades domésticas, quando ela é dona de casa, ou não, né? Quando ela também quando ela acumula dona de casa com o profissional que ela e às vezes faz faculdade, estuda, então tem que criar os filhos. Então o burnout também existe no ambiente domiciliar, no ambiente doméstico, na sua vida em casa, tá? De qualquer forma, o tratamento é com médico psiquiatra, e no burnout é fundamental o psicólogo, tá? Não tem como você tratar burnout só com remédio. O psicólogo é fundamental e indispensável, principalmente as técnicas de dessensibilização. A pessoa tem que dessensibilizar para ela conseguir voltar àquele ambiente sem sofrer o que ela sentia, os traumas que ela viveu lá dentro, todas aquelas sensações horríveis que ela sofreu lá dentro. Ela tem que fazer um trabalho com a psicóloga de dessensibilização para que ela possa conseguir voltar ao ambiente de trabalho, ok? Quem faz essa técnica muito bem é um tipo de terapia que se chama cognitivo-comportamental. Psicóloga que trabalha com a técnica cognitivo-comportamental é uma das técnicas que mais funcionam para esse caso, tá? Não é que as outras não funcionem, mas essa tem demonstrado mais resultado, tá bom, pessoal? Converse com o médico, se precisar, ajuste a medicação, mude a medicação, mas não deixe de se tratar, porque é um quadro muito delicado que envolve o futuro da pessoa. A pessoa que fica muito tempo afastada, ela fica com mais dificuldade ainda para voltar, porque a vida dela se acostuma com aquela rotina. Então, também não é bom ficar muito tempo afastado. Se for possível, de vez em quando fazer algumas tentativas para voltar, tá? Para retornar para o ambiente de trabalho, mesmo que não consiga, porque não é obrigatório conseguir, tá bom? Um abraço, pessoal. Fica com Deus.